Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivian Garrido. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é bastante recorrente entre as pessoas que estudam o material do professor Hélio Couto, que estão aí querendo fazer a ressonância harmônica ou fazem a ressonância harmônica, e muitas delas pediram a fusão com o todo, pediram a fusão com a centelha divina, mas ainda não compreenderam completamente o que isso significa. Como é uma pergunta muito recorrente nos grupos que eu tenho a esse respeito, e também aqui no canal muitas pessoas falam que não sabem o que seria essa centelha divina e como seria se fundir com ela, então eu vou explicar aqui de uma forma bem didática, com exemplos que vão fazer você entender bem o que isso significa. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você que ainda não curte o nosso canal, que curta aqui embaixo, acione o sininho para que você possa receber os nossos conteúdos, para que você seja avisado sempre que a gente tiver vídeos novos e também para dar mais relevância para o nosso canal e dessa forma a gente poder chegar com esse conteúdo para mais pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande em compreender o que é a centelha divina, porque nós vemos Deus, o universo, o todo, seja como você queira chamar, como algo separado de nós. É como se Deus fosse algo superior ao que está lá no céu, que está em outro lugar, e nós fôssemos criaturas que estão aqui experienciando abaixo de Deus. Esse entendimento é uma coisa que é dito em praticamente todas as religiões. Eles colocam Deus como uma coisa superior e nós somos como se fôssemos súditos, Que nós temos que servir a Deus, que nós temos que seguir algumas regras, que geralmente elas estão em algum livro, na Bíblia, etc., E falam de uma forma como se nós fôssemos separados. E, na verdade, a centelha divina, ela existe dentro de você. Você é Deus. Você é uma parte de Deus. Deus está dentro de você e você está dentro de Deus, Nós somos todos um só. Quando você consegue entender que não há uma separação, fica muito mais fácil de você entender o que é a centelha divina. Mas, como nós fomos durante muito tempo educados, ensinados de que há essa separação, nós vivemos como se não fôssemos Deus, como se a gente não pudesse reagir sobre as coisas do mundo, como se nós estivéssemos aqui e a gente estivesse embaixo de leis e não tivesse como mudar nada, nós não pudéssemos criar, nós não pudéssemos fazer coisas diferentes, como se nós não pudéssemos transformar as coisas aqui à nossa volta. E isso não é verdade. E aqui eu vou dar um exemplo bem simples que vai fazer você entender qual é a diferença entre servir a Deus e ser Deus, e agir de acordo com a centelha divina. A primeira coisa é isso, é você compreender que você é Deus, Deus é você, todos nós somos Deus, todos nós estamos contidos dentro de Deus e Deus está contido dentro de nós. E isso já é uma coisa que está dito na Bíblia, Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. Se Deus está em todos os lugares, por que Ele não pode estar dentro de você? Porque você não pode ser Deus, se Deus está em todas as coisas. Então, esse é um pensamento que faz com que a pessoa fique sempre temente a Deus e não conectada com Deus, e não fundido com a sua centelha divina. E agora eu vou dar um exemplo bem simples que você vai entender do que eu estou falando. Vamos imaginar um rio, um leito de rio que está descendo, uma montanha, está nascendo ali a nascente do rio, e essa água que está descendo é Deus. As religiões, de forma geral, elas ensinam que Deus é a água e nós somos como se fôssemos barquinhos. Só que o que acontece? Se você estiver descendo o rio de barco, vão ter momentos em que vai ter uma cachoeira. O barco não vai conseguir passar, ele vai se estatelar lá embaixo dessa cachoeira. Vai ter tempos em que o rio vai se estreitar e às vezes até praticamente desaparecer. E não vai dar para passar de barco ali. Então, esses momentos são os momentos em que nós nos separamos de Deus. Nos momentos que nós não estamos conectados com a centelha divina. Porque nós pensamos que nós somos o barquinho. E nós não compreendemos que nós, para estarmos fundidos com Deus, nós temos que ser como Deus. Nós temos que ser a água. Porque a água, não importa o obstáculo que tenha, pode ter uma pedra, ela contorna. Pode ser uma cascata, ela cai, ela continua. Pode estreitar, ela continua passando, ela continua fluindo. Essa é a fluidez do universo, essa é a fluidez de Deus. Então, quando você compreender que você não é o que você tem,
você não é a sua profissão, você não é os seus bens materiais, você não é a pessoa que você se relaciona, você simplesmente é tudo o que existe. Aí você vai ser a água e você vai começar a realmente fluir como um rio. E o rio, ele não tem parada. E mesmo que tenham obstáculos, ele não está preocupado. Nossa, o que eu vou fazer agora? Imagina o rio pensando, né? O que eu vou fazer agora? Que ali na frente vai ter uma cachoeira, vai ter uma pedra. Nossa, acho que eu vou desistir, acho que eu vou parar, vou ficar por aqui, né? Porque eu vou tropeçar, eu vou me machucar, eu vou cair. Não. O rio, a água, ela não pensa em nada disso. Ela simplesmente flui, ela simplesmente é. E quando você compreender que você simplesmente é, que você não é o que você tem, que você é o que você sente, você é a forma como você se manifesta nesse mundo. Quando você compreender que não importa se você tem um barquinho, se você tem um iate, se você tem um transatlântico, e sim importa que você flua como a água, flua como o rio, que você seja Deus, é esse pensamento que faz você estar fundido com o todo, que faz você manifestar realmente a centelha divina que você é, que tem dentro de você, que já está aí. Quando você compreender que você também é Deus e que você pode transformar tudo à sua volta, a partir da transformação de si mesmo, a partir de fazer aquilo que o todo faria. É só você pensar, o que Deus faria aqui nessa situação? Vamos supor que você está numa situação ali no seu trabalho. Você tem a oportunidade de crescer, de subir de cargo. Só que para isso, você precisa falar mal de alguém para o seu chefe. É só você perguntar, Deus faria isso? Aí, quando você tem a resposta sobre isso, que vai vir através da sua intuição, disser não. Se eu tenho que falar mal, se eu tenho que fazer mal para alguém para eu conseguir isso daqui, talvez isso não seja para mim. E aí você vai lá e não fala mal daquele colega. Você faz apenas a sua parte. E aquilo acaba acontecendo para você, mesmo se você não falar mal do seu colega. Mas às vezes também vai acontecer de você não fazer aquela coisa negativa porque você pensou, Deus não faria isso. O todo não faria isso, o todo não quer prejudicar ninguém. Ele só é. Então eu vou apenas ir lá e me apresentar e não vou falar mal de ninguém, mesmo sabendo que isso poderia me ajudar a me promover, eu não vou falar mal de ninguém. E você vai e não consegue a promoção. É só você compreender que aquilo também não era para você, porque o universo é perfeito. Então, quando você faz as coisas de acordo com o que Deus faria, de acordo com a sua essência, de acordo com a sua honestidade, o seu amor, principalmente o amor incondicional, as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que ser. E aí você não vai praguejar e falar assim, tá vendo? Eu não falei mal da pessoa e eu perdi a vaga. Eu devia ter falado mal. Devia ter feito o que eu estava pensando em fazer antes. Às vezes, se você tivesse feito aquilo, você conseguiria aquela vaga, mas aquilo não seria bom para você. Poderia ser uma coisa que ia te prejudicar no futuro. Então, é muito melhor que você deixe a sua vida fluir como um rio, sempre fazendo o que Deus faria. Essa é a centelha divina, é fazer o que Deus faria. Eu não prejudico ninguém, eu não mato ninguém, eu não passo a perna em ninguém para conseguir o que eu quero. Porque eu sei que, impreterivelmente, as coisas que o todo tem para mim são as melhores possíveis. Então, se isso não acontecer, tudo bem. Eu sei que vai vir uma coisa diferente, uma coisa melhor, uma coisa que vai me ensinar melhor. É isso que é a centelha divina, é isso que é se fundir com tudo. E a partir do momento que você conseguir agir dessa forma, que você conseguir deixar o barco para lá e ser a água, você vai enfrentar qualquer obstáculo. Não importa se você cair, você vai continuar. Não importa se você bater, você vai continuar. Não importa se alguém tentar te impedir, você vai continuar. E aí as coisas todas vão fluir para você. E aí em todas as áreas, você acaba sendo feliz nos seus relacionamentos amorosos, você acaba tendo prosperidade na sua vida financeira, porque você está fazendo as coisas certas. E você está fazendo as coisas certas porque você está entendendo que você tem Deus dentro de você. E com sentimentos bons a respeito disso. Mesmo quando as coisas dão errado. Você olha para aquilo e fala, tá, deu errado. Mas o que eu posso aprender com isso? E você aprende. Essa que é a fusão com tudo. É não reclamar de nada. É não criticar nada. É não achar que nada está fora do lugar. É entender que tudo está como tem que estar. Para o seu crescimento. Para que você seja uma pessoa melhor. E para que você atinja as coisas que o todo quer para você. E não o que o seu ego
que você quer hoje é ser milionário, é ter tudo, é ter a mulher mais bonita, é ter o namorado mais rico. Isso não é a fusão com o todo. Quando você realmente deixar que o todo te entregue aquilo que você realmente precisa, porque ele sabe, aí você pode ter certeza que todas as coisas vão fluir na sua vida, e aí você poderá dizer que você realmente está conectado com a centelha divina e que você conseguiu finalmente a fusão com o todo, que você realmente se iluminou. É isso que é a iluminação, é isso que é a centelha divina e é isso que é a unificação com o todo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam aqui embaixo, compartilhem com outros amigos que possam estar precisando dessa informação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!